pra Barra Longa. Quando a gente chegar lá, a Simone, que é atingida e repórter do jornal, vai juntar com a gente também pra poder colaborar pra fazer a matéria. Tem umas coisas meio mal resolvidas, na verdade. Tem uns dias que a gente vai meio que no escuro, né? Hoje é um deles. A gente tá fazendo um especial sobre saúde, né? Sobre perdas e adoecimento de algumas pessoas que estão ficando depressivas, né? Por conta, às vezes, de perdas de familiares, por conta do rompimento. Então a gente tá indo pra procurar essas pessoas pra conversar com a gente, mas a gente ainda não tem umas pessoas certas pra conversar. Há 3 anos ele fala sobre, de algum modo, ele tá falando sobre trauma. A gente está aqui, né? A gente está aqui esse tempo de trabalho muito próximo da dor dessas pessoas, então é difícil. Assim, a gente está no processo de escuta que é muito difícil, né? Bom, acho que a primeira coisa que a gente tem que ter consciência sobre pautas leves e pesadas é que a gente está num contexto que é tudo muito pesado, né? É um contexto de que as pessoas estão sofrendo, de que tem traumas envolvidos, mas que a gente precisa dosar isso justamente para fortalecer a luta, né? Porque se você coloca no jornal só pautas pesadas, você acaba desanimando o leitor. Então a gente tenta ponderar essas coisas, essa pauta está muito pesada para vir agora, nesse contexto, que se a gente trouxer uma pauta de memória, que costumam ser pautas mais leves, por mais que a gente esteja falando de saudade, né, das pessoas relembrarem coisas da comunidade, a gente considera, por exemplo, pauta de memória, pautas leves, porque elas estão lembrando de coisas que elas viveram, de coisas boas. Então é um pouco isso, assim, a gente tem que ter consciência de que a gente está num contexto em que as pautas poderiam ser consideradas todas pesadas, mas que a gente tenta buscar isso justamente para fortalecer a luta, assim, esse equilíbrio, né, das pessoas relembrarem aquilo que elas tinham para elas conseguirem reparar, né, serem reparadas a partir da percepção delas que precisa ser reparadas. Uma. Todo mundo quer ser trabalhador, juiz. Demora para fazer o julgamento. Mas qual é o valor mensal? A gente tem, né, essa presença dos atingidos, sempre foi a ideia do jornal, né, que os atingidos pudessem criar o jornal, criar as matérias, escrever. A gente tem essa ideia de que os atingidos não são nossas fontes, né, como no jornalismo normalmente. Como a gente aqui está sendo fonte para vocês. Mas quando a gente escreve alguma matéria, quem assina a matéria são os atingidos, né, são as pessoas com quem a gente conversou. Então nós estamos lá com apoio, sabe, como um apoio técnico. Aí foram lá, me mostraram o que ia fazer, feita a carinha na cara. Eles escoraram tudo, agora puseram. Escorar as casas. As casas ainda são escolas, né, com barra de ferro e acabou de informar a casa com morador de ali. Mas na verdade, assim, os atingidos trazem tudo para nós, as pautas que a gente quer colocar. Só que é claro que a gente tem um processo também de distanciamento, infelizmente, mas que aconteceu, né, durante a luta. Os atingidos, eles foram tendo outras coisas também que eles precisam se preocupar. São muitas reuniões, são muitas coisas que eles têm que estar presentes, sabe? E aí, quando a gente vai fazer uma reunião de pauta, a gente sempre tem essa tentativa de trazer os atingidos para cá. No primeiro momento, né, no início do jornal, isso funcionava perfeitamente. Agora a gente já tem uma dificuldade que a gente tem que repensar mesmo. De que forma que a gente consegue fazer com que os atingidos participem mais. Porque essa é a ideia do jornal, né? Que eles participem ativamente, que eles estejam aqui e que o jornal seja deles. Meu nome é Simone Silva. Primeiramente, eu sou atingida pelo crime da Vale, Samarco e BHP. Sou jornalista, né, no jornal A Sirene, que é o jornal dos atingidos, para os atingidos, pelos atingidos. O jornal A Sirene desde a edição 0. Foi de janeiro, acho que foi janeiro de 2016, né? Janeiro de 2016. Foi o primeiro jornal que deu voz a meu grito de mãe, onde que contava, né,
levava o meu, como se diz, o meu grito a outras pessoas, dizendo que a minha filha já estava com alguns sintomas alérgicos, né? E hoje tem mais do que prova, mais do que documento, né? Que ela realmente está contaminada pelos metais pesados. E nunca imaginei trabalhar no jornal, muito menos ser jornalista, né? Então isso para mim hoje me completa muito, porque eu consigo dar voz ao meu grito e dos meus vizinhos também, do coletivo. Só te perguntar, a gente posso gravar as nossas vozes só pra quando a gente colocar no Não, filho, jornal? A gente tenta muito não forçar nada, sabe? Quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente sempre pede a gente sempre explica o que a gente tem que fazer, por que a gente está fazendo essa matéria. E a gente às vezes vai com a ideia de fazer vídeo, fazer foto. Isso pra gente é muito natural, mas para as pessoas não é, sabe? Elas não tinham contato com isso antes. Então, a gente sempre tenta não causar um estranhamento com isso, sabe? Tanto que quando a gente vai conversar, a gente evita ao máximo fazer foto durante a entrevista. Só quando a pessoa já tem mais tranquilidade, a gente consegue fazer isso, assim, com mais calma. E não é do jornal a gente forçar, sabe? Porque a gente entende que os outros jornais estão fazendo isso. Então, o nosso papel aqui é fazer um jornalismo diferente. Fazer um jornalismo que está do lado dos atingidos, que quer colaborar. E não quer causar desconforto, não quer atrapalhar nada, né? Então, por isso que a gente sempre tem esse cuidado. Quando a pessoa fala que não quer alguma coisa, a gente respeita e entende que a gente também pode buscar outros caminhos para fazer aquilo, né? Para fazer para minha mãe. E depois eu consegui comprar o sitinho lá, também com dinheiro de garimpo. Porque quando quer que... Pode. E aí era o lugar que ela mais gostava de ficar. Aqui ela guardava tudo, né? Então eu me sinto bem com essa notícia do jornal, né? Que vai falar e expor nossos problemas que nós temos. Porque muitas coisas nossas ficam por debaixo do pano. Não chega a lugar nenhum. Eles lá que provocou a lama, eles contam do jeito deles. Nunca é legal. Você vê aqui, Gesteira. Gesteira foi revirado e muitos estão lá hoje aí, sem ter aonde morar ainda. E eles falam que já foi resolvido. Eles procuram esquecer. E não foi resolvido. Né? Então, aqui mesmo tem muitas casas aí. Essa casa aí está parada. Né? Porque não fez conforme tinha que ser feito. E agora está difícil para consertar. E a mídia não deu a verdade que o povo queria ver, lutar por nós, né? Para o povo inteiro. Sobre essa questão da presença dos atingidos, acho que chegou um momento que o jornal também expandiu, né? A área de cobertura, e foi abarcar Barra Longa e Rio Doce. Então não é possível que eles estejam, por exemplo, de Rio Doce aqui, sempre, porque não dá mesmo, né? É uma distancinha. Então a gente vai para lá e a gente tem algumas pessoas que a gente sempre pergunta lá o que tem aqui que a gente pode, né? E que acompanham o processo de indicar fontes, indicar atingidos que podem falar, e aí é tentar construir a pauta na perspectiva dos atingidos mesmo, né? Acho que essa é a principal característica, assim. A gente não sai daqui com uma pauta fechada e chega lá e a gente vai fazer essa pauta desse jeito. Ela é muito adaptável à realidade dos atingidos, né? As conversas que a gente tem em loco. E uma outra questão que é muito importante, as nossas matérias só saem, elas só são publicadas com o aval deles. Elas só são publicadas depois que eles leem, depois que eles entendem que aquilo é o que eles queriam dizer, né, e que tá de acordo com o que a gente conversou, porque a gente trata as entrevistas assim também, a gente tem uma conversa com eles. E aí as matérias só são publicadas depois que eles dão ok, tanto para a imagem quanto para o texto. Primeiro, os atingidos apresentam suas pautas, depois a equipe ajuda em apontamento para chegar em pautas que os atingidos querem que saiam. Também nesse momento, né? Assim, em relação a isso tudo que você está passando, o que você queria muito falar para o jornal, para a gente colocar no jornal? Aqui, né, trazer a vida das pessoas de volta.
Mas que eles possam, né, minimizar, pelo menos, o sofrimento da gente. Fala sobre isso. Porque a maioria das mídias que a gente dá entrevista hoje, eu já nem gosto muito de dar entrevista. Porque as nossas falas são editadas e acaba parecendo que você está falando a favor da empresa. Não dar voz ao seu sofrimento, aquilo que você vive no território. Já o nosso Jornal A Sirene, não, o nosso Jornal A Sirene fala aquilo que o atingido vive em território, a realidade do atingido. O jornal é a nossa vida, né, filho? Porque a imprensa, muitas coisas que a imprensa faz, às vezes deixa de fazer, a gente gostaria que O fizesse. fato deles estarem aqui dentro é extremamente importante porque eles sabem o que eles passaram, eles sabem o que eles passam todos os dias, eles sabem o que eles sofrem, o que eles conquistam. Então, assim, a gente está aqui para auxiliar de algum modo. E a gente entende, né, que a gente está num espaço que a gente não fala por eles, a gente não dá voz para eles, a gente tem um local que eles podem falar. A ideia aqui é essa, né? Aqui eles podem falar da forma que eles querem falar e para quem eles querem dizer também. Eles são os atingidos são hoje, né? A gente tem esse contexto de que são nossos amigos, né? A gente é muito amigo aqui dentro e fora daqui. São pessoas que a gente tem contato pelo WhatsApp, que a gente manda mensagem de boa noite, a gente troca esses vídeos, sabe, de bom dia, enfim. São pessoas que a gente tem uma proximidade dos dois lados, né? De dar feliz aniversário, enfim. E eu acho que a importância deles estarem aqui é justamente essa, né? De eles entenderem o que eles passam diariamente. E a gente está como contribuinte. Dona Chica, aonde se pesca agora? Se a vida foi embora e o que vale mais ninguém vai pagar. Estou com a imagem do velho que chora. Tá bem bagunçado assim, porque é sempre assim. Tinha uma vista boa aqui. Tinha uma vista boa aqui. É legal, Atirou da sua memória.